aumento na procura de pequenas propriedades rurais. Olha só, né, gente, que interessante. Parece que essa pandemia serviu para mostrar para as pessoas a importância da segurança alimentar, da importância de você produzir parte do seu alimento, de você viver um pouco mais isolado. Quando essas crises na saúde pública, como a que estamos vivendo agora, chega, ela acerta em cheio primeiro as grandes cidades. E com isso faz com que as pessoas comecem a perceber a importância delas terem uma pequena propriedade para usarem como um refúgio, para usarem como um recurso para produzir parte do seu alimento. E aqui eu quero falar sobre algo que também é muito importante nesse sentido. Em algumas partes do mundo, no Brasil isso ainda não aconteceu, pelo menos não escutei relatos concretos que produtos simplesmente somem das prateleiras dos supermercados. Que as pessoas tiveram dificuldade de encontrar determinados produtos. E em tempos de guerra, de pandemias como essa, isso é sim de se esperar, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, é muita incerteza. E o instinto natural nosso é correr para o supermercado, encher a despensa e se trancar em casa, com medo de alguma coisa vir a acontecer. A partir disso, que você procura determinados produtos e não encontra, você começa a perceber a importância de você ter uma pequena propriedade e produzir seu próprio alimento. Porque a partir do momento que você tem uma pequena propriedade, você produz milho, feijão, arroz. E se tiver irrigação, sistema de irrigação, você praticamente fica independente. Sem falar na economia, que muitos veem mais pela questão do lazer, do isolamento. Pela questão da alimentação saudável em si, mas não para pensar que se você tem uma pequena propriedade que dá para você tocar ela só os finais de semana nas suas folgas, você vai economizar uma boa grana. E essa pandemia serviu justamente para isso, para fazer com que as pessoas percebam a importância delas terem uma pequena propriedade. E o que tem se refletido na procura por esse tipo de propriedade. Um aumento significativo, um aumento muito grande. Porque, ao mesmo tempo, é uma vida mais barata. Se você for morar integralmente numa pequena propriedade, ou até mesmo uma propriedade grande. Claro que a vida vai ser uma vida de trabalho pesado, mas do ponto de vista de segurança alimentar, de, de segurança mesmo, em tempos como que estamos vivendo agora, é muito importante. E essas pessoas, elas têm sofrido menos. Eu não sei se vocês frequentam cidade no interior, mas quanto mais interior, quanto mais pequena a propriedade, e aqui eu não estou falando de quem produz para exportação, menos elas sofrem interferência do mundo, do mercado financeiro. E a partir do momento que as pessoas se isolam dentro de uma pequena propriedade, que elas têm um cantinho para ficar, naturalmente elas passam a consumir menos, a depender cada vez menos de uma renda fixa, ou elas passam a gastar menos as suas economias. Mas o importante é a qualidade de vida que essas pessoas ganham. Porque muda, gente, muda muito, principalmente se a família buscar produzir o seu próprio alimento. E era de se esperar, né, que as pequenas propriedades aumentassem a procura. E se a crise continuasse agravando,
as pessoas não encontrarem trabalhos nas grandes capitais, a tendência é que elas migrem com mais frequência, que elas voltem para o interior, para suas propriedade geralmente de um pai, de um avô, e que está lá muitas vezes sem produzir até nada. E isso acaba que mostra que se você utilizar os recursos que existem hoje disponível no mercado, você não necessariamente vai ter uma vida tão difícil quanto aqueles que moraram no interior há 10, 20 anos tiveram. Porque se a gente parar para pensar, gente, boa parte dos interiores hoje, principalmente esses mais próximos de pequenas cidades e capitais grandes, ele já tem água encanada, tem luz, tem estradas que, por mais que estejam em condições precárias, permite um acesso de carro, de moto. E tudo isso vem para colaborar com a situação atual que estamos vivendo e, consequentemente, era de se esperar que o aumento na procura dessas pequenas propriedades aumentasse. O que é bom, né, para o nosso setor. Porque eu acredito que pessoas que vêm da cidade, da capital, muitas vezes até de outras áreas, elas acabam trazendo uma mente mais aberta e a capacidade de implementar determinados recursos, utilizar determinados recursos, como a internet, e com isso fortalecendo o setor. Tem muitas propriedades que não produzem nada. E a partir do momento que as pessoas começarem a enxergar essas propriedades como uma oportunidade, as coisas vão caminhando em um sentido bastante interessante para quem já é da área. Então, a mensagem que eu queria deixar era essa hoje. Se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.